Olá pessoal, meu nome é Anderson, um prazer recebê-los aqui no nosso canal. Hoje para falarmos sobre o mal-estar na civilização, obra de Sigmund Freud, publicada em 1930, que aborda como tema principal o sentimento de insatisfação, de contrariedade dos indivíduos decorrente da vida em sociedade. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir aos colegas que ainda não são inscritos que façam a gentileza de se inscrever no nosso canal, de curtir os nossos vídeos e de nos acompanhar aqui no YouTube. Freud nasceu em 1856, na Morávia, região do antigo Império Austríaco, e morreu em 1939 em Londres. O Mal-Estar na Civilização foi publicado em 1930, escrito no ano anterior, 1929, e representa uma obra da maturidade de Freud. Então, ele, de maneira subsidiária, ele vai retomar vários temas, né, criados e discutidos ao longo da sua vida intelectual, de maneira da compreensão ao texto, como, por exemplo, o conceito de libido, o conceito de pulsão, de estruturação do aparelho psíquico, conceitos que são muito afetos à psicanálise, à psicologia, de maneira que, se os colegas quiserem ler esse livro, né, eu sugiro que façam uma pesquisa, né, um estudo prévio para poder compreender melhor a discussão do texto. Foi o que aconteceu no meu caso, eu não tenho formação em psicologia, né? Hoje existe muito material em plataformas digitais. No meu caso, inclusive, eu conversei com um amigo psicanalista que me ajudou muito a compreender melhor certos conceitos, e fica meu agradecimento aqui ao meu amigo Rafael Juliano. Mas eu vou mostrar para vocês o meu volume do Mal-Estar na Civilização, que na verdade faz parte de um conjunto de textos presentes aqui nessa obra Os Pensadores de Freud, que é uma, que é uma publicação da Abril Cultural de 1978. A tradução é de Durval Marcondes e J. Barbosa Correia, que foi revisada por Jaime Salomão. E o Mal-Estar na Civilização, ele possui em torno de 60 páginas nessa diagramação aqui que eu vou mostrar para vocês. É um texto que te toma algumas horas de leitura, até porque é um texto que você tem que ler um pouco devagar, né? Você tem que ir em busca, né, de informações complementares. E eu considero que o tempo ideal de leitura para essa obra aqui é de uma semana, para você fazer uma leitura bem tranquila, para absorver o máximo de conteúdo possível. É uma obra dividida em 8 capítulos, e nós não vamos fazer aqui nenhum tipo de resenha programática de capítulo por capítulo, né? Estruturado nesse sentido. Nós vamos falar de maneira geral sobre os pontos mais importantes e dar nossas considerações ao final. E o Freud, ele inicia seu texto fazendo uma espécie de investigação histórica, né, antropológica, até filosófica, sobre questões que são inerentes à condição humana, né, que são a busca pela felicidade e a busca por um sentido na vida. Que a vida, em regra, ela é marcada por dificuldades, por contratempos, por frustrações, e que os indivíduos eles buscam alternativas, né, para tentar vencer essas adversidades da existência. Ele faz uma espécie de classificação em 3 grupos de atividades paliativas. Ele usa esse termo, né, paliativas, que não são definitivas, para suportar melhor a existência. O primeiro grupo seria das atividades derivativas, ligada a questões, execução de atividades profissionais, intelectuais e científicas. O segundo grupo seria de atividades substitutivas, que seriam ilusões ligadas à execução, por exemplo, de atividades artísticas, né? Da criação de narrativas. Inclusive, ele inclui nesse ponto aqui ilusões religiosas, digamos assim, em contraponto à realidade da existência. E a terceira seria o uso de tóxicos, né, de substâncias entorpecentes que vão mudar a química do corpo e vão anestesiar os nossos sentidos.
Cabe duas observações aqui que ele mesmo faz no texto. A primeira sobre as substâncias tóxicas, né? Que elas são um jogo perigoso, visto que delas derivam consequências, né, sobre o organismo, de enfraquecimento, de adoecimento, né, de transformação da natureza orgânica dos indivíduos. Então, há um risco no seu consumo. E o segundo ponto, ele faz sobre a religião, que apesar de ser ateu declarado, Freud, ele dedicou boa parte da sua vida ao estudo das religiões e reconhece que as religiões têm uma importância muito grande no convívio em sociedade, na existência humana, na medida que ela atribui transcendência, né, e significado à vida dos indivíduos. Em seguida, Freud faz uma discussão sobre a busca da felicidade. A busca da felicidade como uma espécie de razão da existência humana. A felicidade já foi um tema amplamente discutido pela filosofia. Na verdade, ainda o é, mas em menor escala do que em tempos passados. Na história da filosofia, desde os filósofos antigos, né, desde os gregos, passando até os modernos, né, até os contemporâneos, a felicidade sempre foi objeto de debate, apesar que sempre houve proposições, né, de acordo com o sistema filosófico de cada pensador. Não existe nenhuma receita, né, para ser feliz. Freud, ele admite isso e ele inclusive fala que a felicidade ela não deixa de ser um conceito individual, né? Porque cada indivíduo tem uma perspectiva de mundo e sua psique, mas em certa medida a busca pelo prazer é a força que movimenta o aparelho psíquico, né? E que a maior sensação de prazer decorre da satisfação de um desejo represado em alto grau. Ou seja, você tem uma pulsão, você tem um desejo, você tem um impulso, e quanto mais contido, quanto mais represado, quanto mais adiada é a satisfação desse desejo, dessa vontade, no momento da realização, a sensação de prazer será maior. Da mesma forma, ele diz que se você for exposto a uma sensação de prazer por um espaço de tempo prolongado, essa sensação ela vai ser atenuada, né? Ela vai ser muito mais discreta, de maneira que sugere, né, que a sensação de prazer está ligada à questão da carência. Inclusive, ele cita Goethe no seu texto dizendo que nada é mais insuportável do que uma sequência de dias belos, né, de tolerar uma sequência de dias belos. E lembra muito também aquela discussão de Schopenhauer, né, no século anterior, e também que com referência na filosofia oriental, né, no budismo, que a vida humana está ligada a uma sequência de desejo, satisfação e tédio. E assim como Freud fala de prazer, ele também fala de sofrimento e subdivide a origem do sofrimento em três grupos. O primeiro seria a natureza, uma espécie de contingência, né? Que os homens não têm controle, que são impostos sobre os indivíduos. O segundo seria decorrente da fraqueza do corpo, mais especificamente a doenças, né? A patologias. E o terceiro, a terceira razão, né? A terceira origem do sofrimento seria o convívio em grupo, o convívio em sociedade. E nesse ponto ele entra na questão principal do livro, né, que dá nome à obra, que seria a frustração decorrente do convívio em sociedade que geraria essa sensação de mal-estar, de descontentamento e de angústia que acomete os indivíduos. Freud afirma que, em grande medida, o convívio em civilização é responsável pela desgraça dos indivíduos e que, se eles retornassem a estágios de convívio primitivos, eles seriam mais felizes. E ele faz essa consideração partindo, né, dos princípios, né, considerando os conceitos, né, que ele desenvolve em outras obras, principalmente de repressão do ego, de superego, né, de impulso do id, dizendo que em sociedades menos complexas, em sociedades primitivas,
os indivíduos eram mais livres, né? De maneira que as suas pulsões elas se manifestavam mais livremente, sem grande quantidade de repressão. Então, em estado de natureza, o homem ele fazia tudo o que ele queria e encontrava restrição apenas quando a sua vontade colidia com a vontade de um indivíduo mais forte. Ou seja, então a maioria do tempo ele fazia tudo o que queria. Então o seu ego era mais satisfeito, né? Porém, a partir do momento que ele passa a conviver em grupo, né, em família, em sociedade, e quanto mais complexa é a sociedade, quanto mais complexo é o grupo de indivíduos, né, as relações sociais e as amarras sociais, as instituições inerentes à formação do Estado, como justiça, como polícia, quanto mais mecanismos de contenção da vontade dos indivíduos, mais frustrados eles serão. E dessas circunstâncias emergirá um sentimento de descontentamento, né? De infelicidade, de angústia. Muito antes de Freud, Nietzsche apresenta um argumento bastante parecido na sua obra Genealogia da Moral, de 1887, que ele alega que houve uma interiorização desses sentimentos primitivos do homem ligado à violência, à agressividade, que faziam parte de uma moral baseada nesses valores, né? Uma espécie de moral pré-civilizacional, pré-cristã inclusive, mas com o processo de ocidentalização da sociedade, da filosofia grega, do direito romano, principalmente da moral cristã, religiosa cristã, né, que substituiu a moral baseada na força, na agressividade, na conquista, substituiu por uma moral baseada na humildade, na fraqueza, onde o indivíduo tem que oferecer a outra face quando ele é agredido. E que, em razão dessa substituição de paradigma, os indivíduos eles foram obrigados a internalizar esses sentimentos primitivos que são ligados, são inerentes à natureza humana, e que esse processo formou o que ele chama de má consciência, que é um sentimento de culpa permanente. Mas, enfim, Freud faz uma série de discussões paralelas na sua obra, mas o essencial é o que nós acabamos de dizer aqui, que esse sentimento de frustração, de mal-estar, característico aos indivíduos, eles são decorrentes do convívio e sociedade, mais especificamente das frustrações da não realização das suas pulsões, dos seus instintos, dos seus desejos, das suas vontades, em razão das amarras sociais. Nós não podemos deixar de citar a influência que a filosofia e também a literatura exerceram na construção desse texto. Certamente Freud recorreu a alguns pensadores, né, específicos, como, por exemplo, construir a ideia de que num estado de natureza o indivíduo era mais feliz porque ele era mais livre. Foi uma questão bastante discutida pelos contextualistas, né, principalmente por Rousseau, e questões envolvendo a busca pelo prazer como sentido da vida também foi objeto de debate dos utilitaristas, né, no século anterior. E literatura também sobre a questão da repressão dos desejos. Nós vemos muito isso na obra de Dostoiévski, né? Inclusive, Freud citava que os irmãos Karamazov era o maior obra literária que ele já havia lido. Mas, enfim, é claro que Freud não era um médico comum, né? Ele foi um sujeito muito culto, que estudou muito literatura, filosofia, e sofreu várias influências, né? Claramente, por exemplo, de Nietzsche, sobre essa questão do represamento dos instintos, né, uma espécie de somatização. E outras ideias discutidas por Freud também foram debatidas de forma muito parecida por pensadores anteriores, né, como, por exemplo, o conceito de libido como força da existência, né, que move a vida. Nós temos uma discussão parecida em Spinoza, né, como conceito de potência, que foi no século XVIII, né, 17 para 18. E nós temos também no século XIX Schopenhauer com o conceito de vontade, né, como força vital.
e Nietzsche com um conceito também que lembra muito essa ideia, que é a vontade de potência. Mas, enfim, o nosso objetivo aqui foi apenas apresentar a obra de maneira geral e fazer uma breve discussão. A nossa formação originalmente é história, né, e filosofia, não é em psicologia e psicanálise, mas são temas também que nos interessam muito, né, e espero ter dado a nossa discreta contribuição. E se caso os colegas chegaram até aqui, nós agradecemos muito. Pedimos mais uma vez que se inscrevam no nosso canal, que curtam os vídeos, né, acionem as notificações e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.